Sejam muito bem-vindos novamente, galera. Hoje nós vamos trabalhar com alguns assuntos dentro desse vídeo, mas o assunto principal dentro desse vídeo vai ser monômios. Você sabe o que é monômio? Vem comigo então para aprendermos juntos. Para iniciarmos, temos aqui uma situação-problema. Viviane, Amanda e Angélica vão ao cinema juntas. Supondo que cada entrada no cinema custe X reais, a expressão algébrica, que representa o gasto delas com as entradas é 3x. Colocando matematicamente isso, o que ela está me falando aqui? O custo total, com as 3 entradas vai ser de quanto? Basicamente é isso, ok? Então, para que eu possa saber qual é o valor total que elas vão pagar, eu tenho que saber o valor de cada entrada. Então, digamos aí que no domingo o valor do cinema esteja custando 15 reais. O que eu tenho que fazer aí? Eu vou simplesmente pegar o 3 e multiplicar pelo 15, Eu vou substituir o meu x pelo valor da entrada, que no caso aqui é 15, ficando com um valor total de R$ 45. Okay? Essa é a existência do nosso x. Professor, necessariamente precisa ser x? Não, Podemos utilizar aí qualquer letra. No caso que nós estamos utilizando x porque o problema me deu como x. Normalmente nós utilizamos x, mas não é nada obrigatório. Então, para que serve a letra, o x aqui no caso, a letra, dentro da matemática em si? Ela nada mais é do que um número. É mesmo, é? Eu só ainda não sei que número é esse. Eu ainda não tenho especificado qual é este número. Então, se eu ainda não sei que número é esse, eu represento por uma letra. Quando eu sei o número, que no caso aqui é 15 reais, aí eu substituo lá no lugar da letra. Por questão de definição, vai aparecer aqui. Quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica por números e efetuamos os cálculos indicados, obtemos o valor numérico da expressão algébrica dada por este número. O que ele está me falando aí? Que esse número aqui, no caso aqui 45, é o que nós chamamos de valor numérico. Porque eu substituí um valor no lugar do x e obtive um resultado. Esse resultado é o que nós chamamos de valor numérico de uma expressão algébrica. Dando continuidade aqui, temos uma consideração que nós devemos fazer. Por exemplo, se eu tenho uma divisão de um A por um B, nunca, jamais, escutem, nunca, jamais se deve ter um denominador, ou seja, a parte de baixo igual a zero. Professor, por que eu nunca posso ter o meu denominador de uma fração igual a zero? Simples, galera. Por exemplo, se eu pegar um 10 e dividir ele por zero, pergunto a vocês, qual vai ser o número que eu coloco aqui para que ele multiplicando por zero, o resultado seja igual a 10? Como assim, professor? Quanto que é, por exemplo, 1 vezes 0? Lembrando, todo número multiplicado por zero é zero. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. Ou seja, não existe nenhum número que eu multiplique por zero que o resultado vai dar um número válido. Então, por isso que o meu denominador, ele jamais poderá ser zero, Tatuem isso no braço de vocês, levem para o coração, igual um amor. Um exemplo em relação ao que eu estou falando. Se eu tiver lá a minha expressão numérica x menos 3 sobre 2x menos 1, por exemplo, qual é a única especificação que eu tenho aqui para que isso não ocorra? O único problema que eu tenho é que o meu denominador ele seja diferente de zero. Ok? Porque o meu x aqui em cima ele pode ser qualquer valor. Aqui em cima, tudo isso pode ser igual a zero. Porque zero dividido para qualquer coisa é sempre zero. Mas qualquer coisa dividido para zero, aí nós não temos resultado. Tá, professor, mas eu não estou entendendo até agora. Simples, vamos lá, galera. Eu vou pegar tudo isso aqui, todo o meu denominador, ele deve ser diferente de zero, ok? Vamos lá no cantinho. Eu vou ter aqui 2x menos 1 diferente de zero. Eu posso utilizar esse diferente da mesma forma que eu utilizo o igual, ok? Aí agora é fácil de resolver. Pego o menos 1, coloco para o outro lado da desigualdade, com um sinal invertido. Então eu vou ter aí 2x mais 1. Agora eu isolo o meu x, tendo x diferente de meio, Tá, professor, e o que esse x diferente de meio quer me dizer? Simples. X não deve ser diferente de meio? Se eu colocar ele igual, por exemplo, eu substituir aqui esse x, não ser mais x e eu colocar agora meio. Lembrando, se não tem valor aqui é vezes, porque está no lugar do x. 2 vezes 1
2. Permaneço 2 menos 1. 2 dividido para 2, 1. 1 menos 1 é igual a 0. Eu posso ter o meu denominador aqui igual a 0? Não! Então nós temos que ficar atento dentro de uma divisão que o meu denominador seja diferente de 0. Tá? Isso aqui é só um adendo para nós, ok? Vamos ainda dar continuidade aí ao nosso trabalho. Nós vamos agora falar sobre monômios. Ué, professor, que palavra estranha. O que é um monômio? Monômio é toda expressão que eu tiver um número só, por exemplo, 3 é um monômio, 7 é um monômio, 33 é um monômio. Quando eu tiver um número só, quando eu tiver uma letra só, por exemplo, x, y, z, i, também são monômios, tá? Ou esta representação de uma expressão tenha número e letra, porém um único número com letras. Vai ser melhor eu dar um exemplo para vocês. O que é um monômio? Por exemplo, 3x é um monômio, 7y é um monômio, 33z é um monômio. Aí eu pergunto a vocês, por exemplo, 3xy é um monômio? 3xy é um monômio, tá? Como nós vimos no vídeo anterior, 3xy é um monômio. Porque isso aqui é multiplicação. Se é multiplicação, tudo isso vai se tornar um único número, tá? Sem alteração. Por exemplo, 3x mais y é um monômio? Aí não. Por quê? Eu tenho um monômio mais outro monômio. Eu só tenho monômios se ele estiver em multiplicação. Ou divisão também, né? Mas somente assim eu tenho monômios. Para nós entendermos a parte matemática de um monômio, é o seguinte. Por exemplo, eu vou apagar aqui. Se eu pegar aqui o 3x, tá? Dentro das nossas expressões numéricas, o valor da nossa letra é o que nós chamamos de parte literal. Tá? É o que nós chamamos de parte literal. O nosso número em separado dentro da nossa expressão é o que chamamos de coeficiente. Tá? É o que nós chamamos de coeficiente aí. Então, a parte de letra, digamos assim, é o que nós chamamos de parte literal e o nosso número é o que nós chamamos de coeficiente. Ainda dentro de monômios, nós temos o que nós chamamos de grau de um monômio. O que é um grau de um monômio? Por exemplo, se eu tiver lá 3x, eu vou falar que isso aqui é de primeiro grau. Ok? Por quê? A minha letra aqui, ou a minha parte literal, não tem nada no seu expoente. Se não tem nada, nós já falamos que ele é igual a 1. Então, o que vai mandar no grau do meu monômio? Simples. O expoente da minha parte literal. Por exemplo, se eu tiver lá 5x² y², é um polinômio? É, porque esse aqui é uma multiplicação. É um polinômio de qual grau? Né? Quantos graus tem esse polinômio? O que nós podemos fazer? Porque o meu x ele está ao quadrado e o meu y está à terceira. Então isso aqui, por exemplo, vai ser um de segundo grau ou de terceiro grau. Para nós identificarmos o grau do nosso monômio, simplesmente nós somamos os expoentes das nossas partes literais. No nosso caso aqui, eu vou ter 2 mais 3. Então, esse monômio aqui, ele é do quinto grau, por exemplo. Tá? Ou de grau 5 também. Professor, qual é a utilidade dessa questão dos nossos graus? Galera, dentro dos monômios, nós também temos o que nós chamamos de monômios semelhantes. Tá? O que são monômios semelhantes? Se eu tiver, por exemplo, 3x² y², e eu tiver 5x² y², eu posso falar que eles são monômios semelhantes? Para que eu considere que eles sejam monômios semelhantes, é quando eu tenho dois ou mais monômios que representam a mesma parte literal. Que eles representam a mesma parte literal. Ou seja, o meu x² aqui, eu tenho x² aqui. Eu tenho y² aqui, eu tenho y² aqui. Então eu pergunto a vocês, eles são iguais na parte literal? Não dos coeficientes, tá? Somente das partes literais. Das partes literais, eles são iguais. Então, eu considero eles como monômios semelhantes. Pergunto a vocês, por exemplo, se eu tiver 2y²
y a terceira, z a segunda, e tiver menos 3, y a segunda, z a terceira, eu posso considerar aí que eles são polinômios semelhantes? Posso, sim ou não? Vamos pensar um pouquinho. O meu y a terceira aqui, eu tenho y a terceira aqui? Não. O meu z a segunda, eu tenho z a segunda aqui? Também não. Então eu não posso considerar isso aqui como monômio semelhante. A não ser que, se aqui é y a terceira, aqui eu tenho que ter y a terceira. Se aqui é z a segunda, aqui eu tenho que ter z a segunda. Ok? Por que isso, professor? Por que você está mostrando tudo isso aí para nós? Galera, simples. Vou colocar aqui um pouquinho mais para o lado, tá? Para nós podermos fazer. Por quê? Agora nós vamos entrar no que nós chamamos de adição algébrica de um polinômio. O que é uma adição algébrica de um polinômio? Simples. Se eu tenho dois monômios e esses monômios eles têm termos semelhantes, eu posso somá-los. De que forma, professor? A nossa parte literal permanece intacta, tá? Nós não mexemos na nossa parte literal e nós somamos os nossos coeficientes. Então vamos lá. 3 mais 5, 8. Então se eu tenho 3x ao quadrado y à terceira mais 5x ao quadrado y à terceira, isso vai ser igual a 8x ao quadrado y à terceira. Bem tranquilo. O mesmo vale para cá. Se a regra vale para a adição, ela também valerá para a subtração, tá? Por quê? Eu posso considerar isso aqui também como uma soma e depois colocar isso aqui entre parênteses. Não vai ter nenhuma diferença. Como nós já vimos o que é um número negativo, vamos só fazer direto. Mais uma vez, a nossa parte literal, permanecemos ela intacta e somamos os nossos coeficientes. 2 mais menos 3, o resultado é menos 1. Também podemos pensar da seguinte forma. Qual é o sinal que é maior? Não é o do 3? Então nós colocamos um negativo ali e eu vou ter 3 menos 2 é igual a 1. Então por isso menos 1. Ok? Então a soma desses termos semelhantes será menos 1 y à terceira z à segunda. Galera, mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aí nos comentários, que o mais rápido, assim que possível, eu vou estar sanando essas dúvidas para vocês. Aproveitando que estou aqui e já parei um pouco a aula, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like, deixe aí no comentário que você está gostando da aula, que você não está gostando da aula, para nós podermos melhorar aqui o nosso canal do YouTube juntos, ok? Além da nossa soma, nós temos também a nossa multiplicação e a nossa divisão de monômios. Tranquilo? Por exemplo, plim! Viu como a edição aqui é veloz? Tá bom. Vamos lá, por que eu falo que nós temos multiplicação e divisão de polinômios? Se eu tiver um terreno, por exemplo, onde um dos lados mede 10 metros e o segundo lado mede 7 metros, eu posso multiplicar esses monômios para poder obter o valor total do nosso terreno. Então eu vou ter lá 10 metros vezes 7 metros. Em uma multiplicação de monômios, eu multiplico a parte literal com a parte literal e o coeficiente com o coeficiente. Como assim, professor? 10 vezes 7, depois eu multiplico m vezes m. 10 vezes 7, 70. m vezes m, m ao quadrado. Lembrando, isso aqui nós já vimos lá em potências, tá? Nós já entendemos o que é isso aí. Se você não viu, eu vou deixar um card aqui em cima, tá? Para você poder aprender o que eu fiz aqui, o porquê que m vezes m vai ser m ao quadrado. O mesmo vai valer para a divisão. Por exemplo, se eu tiver lá 12y à quarta sobre 4y à segunda, nós podemos fazer essa divisão. De que forma? Coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. 12 dividido para 4, 3. Divisão de potência de mesma base. Conservo a minha base e subtraio os meus expoentes. 4 menos 2, 2. Mais uma vez, se você não compreendeu o que eu fiz aqui, está aqui nos cards para você poder identificar lá e poder compreender isso aqui.
Galera, por hoje é só. É um assunto que nós ainda vamos demandar mais alguns vídeos, tá? Para nós trabalharmos com binômios, trinômios, polinômios, mas enfim, isso aí é assunto para outros vídeos. Vou ficando por aqui e um forte abraço.